Nossa, eu achei que eu era uma adolescente muito estranha, porque eu escrevia sobre, enfim, coisas muito profundas para ser uma adolescente. Então eu achei que eu era mais, enfim, eu achei que eu tivesse sido uma adolescente mais abobada. E aí eu descobri que eu fui uma adolescente super romântica, lendo os meus contos, mas revisitar foi muito interessante. Tiveram alguns que eu dei assim uma mexida, claro, porque a linguagem não era boa, até não dá pra gente exigir tanto da criaturinha. Mas tem vários que continuaram iguais, na realidade eu mexi mesmo, foi um deles que eu mexi. Que eu quis mudar a linguagem, que eu achei que ia ficar mais legal se fizesse diferente e eu acrescentei coisas daí da história. É que o 7 vírgula 37, eu criei, não tem só a história desses 37 personagens, tem também uma história secundária que corre por trás, que é sobre o primeiro conto, que é o Kumixá, que é uma planta que teria dado a inteligência para as pessoas. E por isso que somos nós, que sem querer ficamos inteligentes, não os gatos, que teriam dominado o mundo com certeza. Então, a história em si é muito maluca, porque eu escrevi esse livro desde que eu tinha 13 anos. Eu escrevi dos meus 13 aos meus 22. Só que quando eu tinha 13 eu escrevi contos aleatórios, eram aleatórios, a ideia não era virar um livro. E aí um dia, eu já estava na faculdade, tinha 22, aí eu juntei eles e vi que, putz, eu tinha feito alguma coisa assim, que esse personagem era o mesmo daquele outro conto e que aquele ali cresceu. E daí eu contei os personagens e eu tinha feito 7 que viraram 37 no final das contas. E eu lembro, eu tenho até, enfim, eu montei no chão do meu quarto toda como é que é, a árvore cronológica deles lá, a árvore genealógica deles com post-it, um monte de post-it. E daí eu descobri que eram 7 que viravam 37. Então eu fiz sem saber, assim. Depois eu consertei, mas... O que dá origem ao livro todo foi uma prova, na realidade, de português. Que eu comecei a escrever e eu não acabei na aula e pedi para entregar no outro dia. E daí eu entreguei o conto todo para professora. E eu lembro que ela colocou para tocar umas músicas e disse: criem personagens a partir das músicas e façam alguma coisa com isso. E daí era para escolher um personagem. E aí eu escolhi o 7. E daí eu, enfim, criei essa história. Realmente não faço ideia como, mas eu criei. Acho que eu olhei para um posto de gasolina, não sei, na janela, talvez, do colégio. E daí eu pensei, nossa, imagina se eles fossem assaltados e ficassem no posto de gasolina presos, eles poderiam ficar amigos. E aí, de um jeito horrível, mas poderiam. Tem um dos contos, que é o meu preferido do livro, que é o Cerejas, que foi assim, eu tava tomando banho, e, né, o banho, sempre inspirando as pessoas no banho. E aí, veio a frase, eis que Robson conheceu Marieta. E daí eu lembro que eu saí, eu acho que eu ainda tava com shampoo até na cabeça, sei lá. Eu só saí pro meu quarto e fui escrever o que era e saiu o Robson, que até hoje é meu personagem preferido. Que eu gosto muito dele. Porque ele é maluquinho e as pessoas não entendem ele. Ele vê o mundo de uma forma mais feliz, e as pessoas complicam. Ele vê o mundo de uma forma mais feliz, porque as pessoas complicam as coisas, né? Dessa inspiração eu vou escrever. Mas tem um processo todo, porque eu tive que adaptar muitas coisas. E como diz o Assis, o nosso tempo não é eterno. Então, se a gente quer escrever vários livros e várias histórias e chegar em várias pessoas, a gente tem que ter um planejamento, porque vai ser mais rápido do que reescrever 30 vezes o mesmo livro, para ver se fica bom um dia. Então, hoje em dia eu primeiro planejo toda a história e depois só que eu escrevo. A não ser, claro, se der uma epifania, se der uma epifania, daí sim, daí eu sento lá e escrevo o que vier. É que eu sou da opinião que a literatura, sim, a literatura faz pensar, mas eu sou da opinião que eu quero competir com o Netflix, eu quero ser a que introduz a leitura na vida das pessoas. Depois tem as outras pessoas que fazem esse outro tipo de literatura, mas eu gosto de fazer a coisa mais leve. Então, eu gosto de pegar humor, eu gosto de tratar de assuntos que até alguns são mais profundos, são mais tensos, mas não muito. Não, eu não quero ir tão fundo assim. Eu gosto de tratar com os adolescentes. Eu gosto deles. Eu gosto muito de escrever romances porque eu consigo problematizar mais, deixar mais complexo
Porque eu acabo tendo muitas ideias, eu começo a pensar no que o personagem fez no passado desse, no não sei o que o outro, e o fulano, e esse, e aquele. Enfim, daí dá muitas ligações, que dá muitas páginas. Então, meus contos normalmente são muito grandes. Eles são quase que mini novelas. Então, eu amo escrever. E daí para eu escrever um conto mesmo, assim, tem que ter um planejamento muito diferenciado. Acho que tem certas mensagens, por exemplo, ame as pessoas e deixe você amar, né? Que é meio que o 7 vira 37, são várias formas de amor. Então, são essa coisa de família, uma família de amigos, uma família que tem uma família também, e daí tem as intrigas, mas eu quis passar essa coisa de amor para as pessoas, e que eu acho que falta muito. Então, eu gostaria de passar mensagens humanas, eu acho, assim, para esses jovens, para eles não ficarem tão robôs nos celulares só. Porque eu não gosto disso. Não só porque eu não gosto, mas eu acho que não vai fazer bem no futuro, porque vai virar todo mundo robô. E aí, imagina, daqui a pouco os robôs têm mais sentimentos que a gente, aí dá problema. A gente vai virar Matrix? Não pode?